Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, dia 5 de outubro. No 5 de outubro, em 1942, eu já tinha nascido, Getúlio Vargas cortou 3 zeros do mil-réis e criou o Cruzeiro. Eu não lembro disso, mas lembro dos restantes cortes. Foi Cruzeiro, Cruzeiro Novo, e aí foi mudando, eu já nem lembro mais. Eu sei que cortaram tanto zero que o meu avô depositava na caderneta da Caixa Econômica Federal e eu tinha o equivalente aí uns 50, 55 mil dólares. Aí eu fui ver na Caixa anos atrás, se eles fossem calcular mesmo, eu estava devendo. O Estado brasileiro roubou de uma criança o dinheiro que seu avô lhe dava para um dia fazer uma banca de advocacia, que era o sonho do meu avô. Bom, e 5 de outubro de 1988, a atual Constituição. Foi o dia em que, ao ser promulgada, ou seja, a Constituição não precisa da sanção do presidente, a Assembleia Constituinte é que entrega a Constituição ao Brasil. O Dr. Ulisses deixou aquela frase de que quem trai a Constituição é um traidor da pátria. Quem não segue a Constituição, quem não obedece à Constituição, quem promete solenemente defendê-la e não defende, guardá-la e não guarda, é um traidor da pátria. O Dr. Ulisses é que disse. Vamos então ao restante da conversa de hoje. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Gente, o ministro Fachin, no sábado, foi de São Paulo para Brasília, no voo Gol 14h52, no meio da tarde. Entrou sozinho, sem segurança, sentou-se, não foi importunado por ninguém, chegou a Brasília, saiu sozinho também, no finger ele saiu pela lateral, porque tinha um funcionário do Supremo esperando por ele. No discurso de posse ele falou em austeridade, significa menos gastos do Supremo. No dia da posse ele não quis o jantar. Pois é, a despeito de ele ter começado a derrubar a Lava Jato, ele ter impedido a polícia subir morro, o ministro Fachin está dando um exemplo para os demais ministros. Eu fico me perguntando, um chefe de poder, no caso o presidente do Supremo, viaja de Gol, ou de Latam, ou de Azul, junto com os outros passageiros. É um exemplo para os outros ministros, para o vice, Moraes e os outros. O ministro Fachin não fica dando entrevistas, é discreto. E viajou tranquilo. Economizou FAB. No dia da posse, dispensou o jantar que queriam fazer, economizou lagostas, etc. Bom, outra coisa, passou-se a semana, e a semana era aquela em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na ONU que estava marcado um encontro com Lula. Encontro entre um outro presidente, porque correu uma química entre os dois. E passou-se a semana e o presidente do Brasil fingiu que estava em Marte, não cobrou, considerou assim, eu sou brasileiro, né? O brasileiro quando encontra outro diz, a gente se vê. Ali, me liga, pode passar lá em casa, mas não acontece nunca. Só que tem uma coisa, os brasileiros foram muito prejudicados, eu anotei aqui, veja só, redução de exportações, redução de renda,
redução de emprego, o setor como açúcares, menos 70% de exportações, proteínas animais, menos 46%. E Lula, que não exporta nada, fica quieto. Aliás, ele foi a Belém, depois ia pegar um Amazonas, que é um avião de transporte, para ir à Ilha do Marajó. Acho que é Breves a cidade, eu não lembro. Só que teve que sair imediatamente do avião. Ele, quando estava lá se preparando para taxiar em Belém, houve perigo de fogo. Aí teve que pegar um Brasília da Embraer para ir para lá. E lá em Washington, nada. Casa Branca, nada. Depois ele foi com Janja para um show de Maria Bethânia em São Paulo. E os exportadores, móveis, de tudo. Né? O comércio com os Estados Unidos é muito grande. Perderam uma semana. Fica... Outra coisa que podem dizer, o Trump estava ocupado com a paz em Gaza. Em primeiro lugar, paz de Gaza, olha, ainda hoje o Habacuc, profeta, lido na missa de domingo, lembrou da destruição de Jerusalém, já naqueles tempos babilônios, Nabucodonosor, Faraó, levando presos, levando como escravos. Até os ingleses, lá na hora da independência de Israel, o mundo árabe inteiro em cima de Israel, quando, pelas mãos de Oswaldo Aranha, o brasileiro, lá na ONU, se criou o Estado de Israel. E todas as guerras que Israel teve que se defender para não ser extinto. Depois, aquele ataque do Hamas foi a maior matança de israelenses naquele 7 de outubro. Trump certamente estava cuidando disso. Não vai conseguir nada com o Hamas por lá, né? Porque foi feito um acordo de paz, a Organização para a Libertação da Palestina, reconhecendo o direito de haver o Estado de Israel, e Israel reconhecendo o Estado palestino. Começou com a Autoridade Palestina, que lá está, tem embaixador aqui no Brasil, só que o Hamas, comandado pelo Irã, por Teherã, pelos ayatolás, tirou a OLP de lá, usurpou o poder. A OLP está pequenininha lá na Cisjordânia. Né? E sabem, vocês sabiam que metade da energia da faixa de Gaza vem de Israel. Gás, combustível, eletricidade, água, 10% da água. Os empregos, agora está tudo alterado, né? Os empregos chegavam praticamente a 20 mil. O sujeito que tinha um emprego em Israel ganhava 6 vezes mais. Agora, interessante, já que eu estou falando nisso, eu não vi a Greta e a sua companhia brasileira indo para a Nigéria. Ou eles detestam cristãos? Porque lá na Nigéria há jihadistas também, um jihad, uma guerra santa islâmica, o Boko Haram, que já matou mais de 50 mil cristãos. Funciona assim, está todo mundo na igreja, toca o sino, de repente chega um monte de gente de moto, metralha, mata, degola os homens, estupra as mulheres, queima as crianças, mata o padre, porque são cristãos. Não dá manchete aqui no Brasil, mas peraí, mas Nigéria está na frente do Brasil, do outro lado do Atlântico. A mídia brasileira não fica sabendo? Que vergonha! Tem uma barreira que não enxergam? Ou é o mesmo racismo? O povo nigeriano? Será que a vida dos nigerianos não vale? Meu Deus do céu. Bom,
Queria falar mais uma questão aqui. Lá em Porto Alegre, que vergonha. Eu não sei o que está havendo com a universidade. A universidade veio a ser fonte de luzes. E a universidade não aceita a diversidade de ideias. Que vergonha! Que vergonha a universidade que não aceita diversidade. E a principal diversidade é a de ideias, de pensamento. Uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estava levando os alunos para fazer uma visita didática, pedagógica, à Câmara de Vereadores, ao Poder Legislativo Municipal. Quando ela chegou diante da porta da presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora comandante Nádia Gerhardt, ela pegou um adesivo que é de uma vereadora do PSOL, vereadora ou vereadora, eu não sei, porque eu vi na biografia que essa pessoa, o meu nome aqui, coisas interessantes. Lá na biografia da vereadora Atena Beauvoir, como La Simone, Roveda, é do PSOL. Ela disse que ela eu não sei se ela ou ele, eu nunca sei qual é o lado, única travesti premiada com prêmio do Ministério da Cultura na região sul. Aí ela tinha um adesivo que dizia "Fogo nos racistas". E colou na frente da foto da presidente do Legislativo de Porto Alegre, que, quando soube, imediatamente chamou a polícia e registrou na delegacia. E eu vi lá o argumento das pessoas que fizeram isso é que foi uma manifestação cultural. Fogo nos racistas. Manifestação cultural. Eu não sei se as pessoas estão perdendo o dom que a humanidade adquiriu ao longo de milênios da razão, do rácio, da lógica, do raciocínio, da inteligência. Não sei. Ou é um mecanismo psíquico de infantilização de adultos que, não querendo assumir responsabilidade, agem como essa professora, uma professora diante dos alunos, colando adesivo como se fosse uma militante do DCE, do Diretório Acadêmico. Ou seja, não amadureceu, não se tornou adulta, está com medo da idade adulta, mas está lecionando. Que exemplo está dando? Meu Deus. A nossa conversa de hoje, né? E aí, para concluir, o Alexandre Carvalho, casado com uma atriz, ele é empresário. Esse é empresário mesmo, não é o bodegueiro da esquina que chamam de empresário. Esse é empresário mesmo. Ele tem a Urca Energia, tem a Mercedes-Benz de Portugal, trabalha com bebidas, trabalha com aviação, com saneamento. Eu vi imagens dele ele escalando o Cristo Redentor e caminhando lá em cima de um braço do Cristo Redentor. Pois ele caiu em casa, bateu a cabeça no chão e morreu. 58 anos. Por que eu estou falando isso? Para alertar todo mundo, né? Gugu Liberato foi assim também. Os perigos de casa. Eu imagino o sujeito pode escalar o Everest e escorregar em casa e bater a cabeça no chão. A cabeça é frágil e comanda o resto do corpo. Se parar de comandar, o coração para e os pulmões também. De Brasília, Alexandre Garcia.